vídeo introdutório, eu gostaria de explicar o nosso nome, né? Colectários, e o símbolo. Então a gente tem um logotipo aí que é um C e um hipercubo visto de lado, que parece muito com uma caixa também vista de cima, aberta, né? Sem as tampas. Por que isso tudo, né? E por que as cores e tudo mais. Eu acho que quando eu explicar isso, eu acho que vai ficar claro também o nosso propósito, qual que é a nossa proposta aí, enquanto canal no YouTube, enquanto podcast e tudo mais. Então, o Colectários, ele diz respeito a um número de informações e conhecimentos que são, vamos dizer assim, colectados, ou coletados, ou juntados, amontoados, e organizados, né? Então são os conhecimentos que a gente vai adquirir, que tem uma importância muito grande, que são preservados com todo cuidado e tudo mais. E o hipercubo, ele é um cubo na quarta dimensão, se você desconsiderar o tempo, na quarta dimensão matemática, né? Então você tem um cubo, que é bem parecido com uma caixa, e aí você tem o hipercubo, que é esse cubo quadridimensional. E qual o propósito da gente ter colocado ele no lugar do nosso O, né? Ele vai representar que na nossa terceira dimensão, na nossa realidade tridimensional, se a gente começar a questionar e filosofar e apreciar e detalhar e, enfim, discutir, a gente vai chegar um momento que a gente vai sair da Matrix, né? Como tem o filme, a gente vai sair da caixa, como o pessoal também vem dizendo aí. Só que isso quer dizer que a gente está livre? Quer dizer que a gente transcendeu, né, a existência e tudo mais? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a gente saia dessa caixa tridimensional e acabe caindo numa caixa ainda maior que engloba toda a nossa realidade, que é uma caixa quadridimensional. Eu saí, eu venci as 3 dimensões, eu saí do meu corpo, mas você ainda está numa caixa ainda maior, que você nem tinha noção que existia e mal consegue conceber a constituição, a configuração dessa caixa enquanto ser tridimensional. Então a nossa proposta é justamente aí. A gente vai debater ao longo de inúmeras conversas e tal. Então a gente faz conversas dinâmicas, né, que a gente vai estar correndo. Eu acho legal isso, né? A gente, ao mesmo tempo que está fazendo uma atividade física, por mais que seja leve, a gente está batendo um papo legal, saudável, que pode estar até acompanhando você, né? Você também pode estar correndo e ouvindo a gente, como se tivesse nós 3 ou nós 4. Então acho que vale a pena também ter essa questão dinâmica. Nós vamos tentar jogar para assuntos que sejam dinâmicos, que estejam em constante mutação, que sejam voláteis, né? Que a gente vai afirmar uma coisa agora, que daqui a pouco pode não fazer muito sentido, enfim. Esses vão ser os nossos temas mais dinâmicos. E vamos ter também conversas estáticas, né? Que a gente vai estar parado em estúdio, conversando, e aí a nossa proposta seriam temas mais estáticos, que não vão ter tanta variação, ou que de repente não vai caber muita opinião, assim, né? A gente vai opinar sobre temas que são mais pétreos, vamos dizer assim. E as cores, né, do hipercubo, se você vê na nossa animação ali, na nossa vinheta, elas vêm do vermelho e vão até o ultravioleta, ali, o violeta. Para quê? Para representar a caminhada evolutiva do espírito, ou do ser, ou do ser vivente, vamos dizer assim. A caminhada, ela vem de zonas energéticas inferiores, que são traduzidas aí pelo vermelho, que tem uma frequência muito baixa, até chegar numas frequências mais altas, que é o violeta, que é o azul. Então a proposta é essa. Então o hipercubo ele vai ter tons de vermelho que vão passando por todo o espectro de luz visível até chegar ao violeta. Isso representa a evolução que você vai caminhar, né, rumo a transcendência da caixa, ou do status quo, ou da existência, ou da realidade, enfim, da condição atual, do grau de evolução atual. Espero que tenha me feito entender, não queria me prolongar muito. Bom,
ainda falando do nosso Colectários, podemos dizer o seguinte: a nossa proposta é abordar ideias fora da caixa, ideias transcendentais. Mas não só isso. Uma vez que se proponha ao vislumbre de uma visão fora dela, fora da caixa, como viver essa nova realidade, como compreender, como conviver com o conhecimento da verdade, entre aspas, uma vez que a sua verdade pessoal é a única que importa. Como caminhar fora da caixa? Será que é possível viver diariamente fora dela, uma vez que a nossa sociedade está inserida comportamentalmente em paradigmas, digo, de conceitos pré-determinados, e talvez, ou na maioria deles, equivocados? Isso porque nós temos hoje uma série de verdades. O que se faz é escolher uma dessas, consciente ou inconscientemente, e adotar o seu comportamento, e enfim, levar a vida. O que acontece? Fica cada grupo sócio-religioso na sua própria caixa, negando a verdade do outro, quando no fundo a verdade ela é não conhecida, e se conhecida ela seria incompreendida pela própria limitação do ser humano. Mas com esse pequeno vislumbre da verdade, uma verdade livre, como nós conseguimos viver, conviver ou sobreviver, eu diria? Uma vez que todos nós temos preconceitos, com certeza conceitos novos serão tratados de maneira preconceituosa. Aqui iremos tratar de assuntos práticos, sobre uma ótica livre, de assuntos religiosos, mas não para apresentar uma nova fé ou uma fé diferente, mas para apresentar uma visão da fé, uma análise prática da fé, da religião, sobre uma ótica não religiosa. Abordaremos assuntos de vida e de morte, mas não necessariamente a crença na vida após a morte, ou não, mas uma análise da vida, levando em consideração a possibilidade de haver a morte, considerar a possibilidade de haver o tudo do outro lado, e considerar a possibilidade de haver o nada. Falaremos sobre liberdade, mas não sobre como conquistar a liberdade, mas sobre o que é a liberdade, conhecê-la para tê-la. Falaremos sobre felicidade, mas não sobre como ser feliz, mas o que é a felicidade na prática. Enfim, assuntos de vida para viver, que é o que importa. Aqui não apresentamos apenas uma oportunidade de conhecimento, mas uma oportunidade de autoconhecimento, conhecimento da natureza humana. Todos os assuntos abordados aqui são apenas a ponta de um iceberg, em águas que só você pode mergulhar. Afinal, não queremos te trazer para uma nova caixa, mas que possamos juntos sair dela, ou pelo menos olhar para fora.